cadeias ramificadas. Para que eu possa trabalhar as ramificações, eu também vou trabalhar com os mesmos prefixos. Só que na ramificação, a regra pede para que eu acrescente "il". Então, ó, vamos entender. Vamos supor que eu tenha essa cadeia. Essa parte aqui de cima seria a minha cadeia principal. Quando eu tiro a minha principal, tudo que sobra é o quê? Ramificação. Daí o que eu estou falando sobre prefixo mais "il". Quantos carbonos eu tenho? Então é met. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Por ser ramificação fica et. Etil. Aqui eu tenho o propil ou N-propil, linha reta, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, etenil, pela ligação dupla, ciclopropil, ciclo, cadeia fechada, fenil, que é o benzeno ligado direto na principal, fenil e benzil. O benzeno, observe que ele não ligou direto, ele ligou num carbono antes da principal. Quando o benzeno liga direto, ele se torna fenil. Quando antes dele ligar direto tem um carbono, ele se torna um benzil. Então vamos analisar isso aqui em uma visão mais contextualizada. Primeiro passo é tirar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela em que existe a maior quantidade de carbonos ligados. Então vamos analisar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 ligados aqui em linha reta. Então essa é a minha principal. Então a minha principal tem quantos carbonos? 7 átomos de carbono. Aqui, qual é a minha principal? Ah, professor, é que tem a maior quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, se eu pegar nessa direção aqui tem 8. Mas observa que eu tenho ligação dupla bem aqui, ó. E quando eu pego nessa direção, eu não pego ela. Então, para achar uma cadeia principal, eu preciso. Se eu tiver ligação dupla, eu tenho que ter ela na principal, entre carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas tinha uma com 8. Só que a dupla ficava fora. Então, antes de você mostrar a nomenclatura de um hidrocarboneto ramificado, você vai ter que achar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos ligados. Não precisa ser em linha reta. Mas se eu tiver em alguma posição a ligação dupla entre carbonos, a minha principal tem que ir lá. Então vamos analisar aqui. Tirando a cadeia principal, né, que é o primeiro passo, é a que tem a maior quantidade de carbono, tá aqui. Depois que eu faço isso, eu vou para o segundo passo. Eu tenho que numerar as cadeias principais. Existem aí, pessoal, várias regras de numeração das cadeias. Eu uso a seguinte: aquela ramificação que eu tenho, ela fica mais perto da ponta da direita ou da ponta da esquerda. Então vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho duas ramificações. Então eu vou ter que numerar a partir do ponto em que elas estão mais perto das pontas. Quantos carbonos essa daqui tem para chegar na ponta? 2. Quantos carbonos que essa daqui tem? 2, 3. Então, para a esquerda eu falto 3, para a direita eu falto 2. Então eu começo daquela ponta em que tem a menor quantidade de carbono até chegar no final da cadeia. Então, ó, e aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terceiro passo. Os nomes dos substituintes precedidos do número de carbono da cadeia. Então vamos analisar a seguinte situação aqui. Se eu tirei a minha principal, tudo que sobra é ramificação. E, sendo ramificação, ela vai apresentar nomes específicos. O carbono, um carbono, é met, por ser na ramificação, IU. Agora, por que que está aqui, ó, 3 metil? O 3 significa a posição dele na principal, 3 carbono. Aqui eu tenho 4. Quantos carbono? 2. Então é et. 4 etil.
E juntando, que é o próximo passo, que é a questão da hora de montar o nome, eu tenho que fazer essa correspondente com a principal e tomando cuidado, sempre em ordem alfabética. Então eu tenho, ó, 4, o etil vem primeiro do que o título, 4 etil, 3 metil, pronto, heptano. Então, 4 etil, 3 metil, heptano. Para fazer a nomenclatura de uma cadeia carbônica, o primeiro passo é achar a cadeia principal. Vamos analisar essa situação bem aqui. Aqui está destacado uma cadeia com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer uma curva, será que eu consigo 7 ou eu consigo 6 também? Vamos embora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima ou 6 para baixo. E se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo, qualquer posição que você contar vai dar 6. Então, se empatar na contagem, a preferência é que a principal seja linha reta. Se eu tirei a principal, tudo que sobra fora dela é ramificação. Então, após eu tirar a principal, após eu tirar a ramificação, eu vou lá na regrinha. Essa ramificação tem quantos carbonos? 1. Então é MET. Por ser ramificação, IU. Aqui, quantos carbonos? 1. É MET. Ramificação, IU. Aqui, quantos carbonos? 2. Então é ET. Ramificação, IU. Depois que eu achei as ramificações, vamos numerar aonde é que essas ramificações se encontram. As ramificações estão mais perto da ponta da direita ou da ponta da esquerda? E lembrando, pessoal, você é uma pesquisa na internet aí, e você olhar bem os livros didáticos, você vai encontrar algumas regras diferenciadas para você numerar a cadeia principal. Eu aplico esse princípio. Eu olho para a ramificação e vejo, ela está mais perto da direita ou da esquerda? Ó, ela está mais perto dessa ponta. Então você começa a numerar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, agora, quando eu estou trabalhando as ramificações, eu vou observar quantos metil eu tenho aqui? Um em cima e um embaixo. Então, observa que o que está dizendo aqui, ó. Quando um mesmo radical aparecer repetido, usamos os prefixos di significa 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6. Quer dizer, se eu tiver 5 ramificações iguais, eu vou ter que começar com penta para indicar a quantidade de radicais. Então, vamos lá? Ó, o nome desse composto seria 2,2-dimetil, 3-etilhexano. Vamos entender? Por que 2,2? Dimetil. 2 e 2. Quer dizer, eu tenho um carbono, um metil para cima e um metil para baixo. Quer dizer que no carbono 2 eu tenho 2 metil. Por isso 2 e 2. Se são 2, eu uso o prefixo di. Então, 2 e 2 são 2 o quê? 2 metil. Então, ficou di. O 3 significa que no carbono 3 eu vou ter que colocar o etil, ó, 3 etil. Hex, porque é 6, an, porque é ligação simples na principal. 2,2 dimetil, 3 etil, hexano. Aqui, se eu tenho a ligação dupla entre carbonos, eu já começo com ele para a principal. E não é obrigado que seja linha reta. Pode ser curva, entendeu? A importância é você pegar a maior quantidade. Nesse caso aqui, também tem que privilegiar a ligação dupla. Se eu tirei a principal, tudo que sobra são ramificações. Então aqui um lembretezinho, né? A principal tem 8 átomos de carbono. Agora, qual que é a diferença da cadeia de cima para a cadeia de baixo? A de cima tem ligação dupla, a de baixo não tem. Então eu posso pegar a maior quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a posição maior é a que tem a maior quantidade de carbono. Então é essa. E nós temos o quê? 7 átomos de carbono. Já que eu destaquei a cadeia principal, tudo que fica fora da principal são ramificações, ó. E quando eu tenho as ramificações, eu vou ter que dar nome. Agora, como é que eu dou nome à ramificação? O nome é dado pela aquela quantidade de carbonos que eu tenho. Então, ó, vamos analisar. Quantos carbonos aqui na ramificação? 1, então é MET. Por ser ramificação,
finaliza com il. Aqui eu tenho um carbono, metil. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Então é prop, ramificação, il. Olha, a mesma contagem da quantidade de carbono para a cadeia principal, para você montar o nome, é para a ramificação. Só que a diferença é que na cadeia principal fica an, en ou in na nomenclatura. E na ramificação vai ser sempre il, quando tratarmos de hidrocarbonetos, né? Agora, não de funções orgânicas, que é o nosso próximo conteúdo. Aqui, um carbono, met, final il. 2 carbono, et, final il. Agora, nós temos que indicar aonde é que está esse número de carbono. Quando eu tenho na minha principal ligação dupla, eu observo a partir dela. Então, a ligação dupla está nessa ponta. Então, eu vou começar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 carbonos na principal. Então, o nome dessa cadeia aqui é 3 e 5 dimetil, 2-propil, 1-octeno. Por que 3 e 5 dimetil? O 3 e o 5 mostram os carbonos 3 e 5. Ó. Eu tenho um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 5. Então, ficou 3 e 5, di porque é 2, dimetil. 2-propil, quer dizer que no carbono 2 eu tenho o propil. 1 quer dizer que no composto carbônico 1 eu tenho a ligação dupla, 1-octeno. A de baixo aqui. Ó, não tem ligação dupla, então eu vou começar pela ramificação mais perto da ponta, que é aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nome 4 etil, 3 metil, epitano. Por que 4 etil? Porque no carbono 4 tem o etil. Ah, professor, mas por que eu não comecei com metil? A regra fala, na hora de escrever as ramificações para montar a nomenclatura, eu começo sempre em ordem alfabética. Então, o E vem primeiro que o M. Então, 4 etil, no carbono 4 está o etil, 3 metil, no carbono 3 está o metil, heptano, hept por ser 7 carbono, an por ser ligação simples. Então, olha, vamos analisar uma situação bem aqui. Vamos observar essa cadeia. Primeiro ponto é achar a cadeia principal. Vamos pegar a maior quantidade de carbono ligados. Vamos ver em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer uma curva? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer outra curva? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior quantidade de carbono eu acho nessa posição. Agora, após eu achar a posição da cadeia principal, vamos observar que eu tenho a minha ramificação mais próxima da ponta da direita, por isso que eu numero aqui, ó, 1, 2, 3. Ó, essa ramificação, ela falta 2 para chegar na ponta. E essa ramificação falta quanto? Falta 3. Já achei a principal, já numerei. O que ficou de fora aqui é chamado de ramificação. Quantos carbono? 1. Então é met, final il. Aqui, quantos carbono? 2. Então é et, final il. Agora, met, por que 3? Porque esse metil está no carbono 3. Et, 4. Por que 4? Porque está ligado no carbono 4. Então nós juntamos tudo isso numa coisa só. E lembrando, a minha cadeia principal tinha quanto? 7. Se é 7, é hept, lá pela tabelinha. Só tem ligação simples. Então é o que? An. Então eu tenho um heptano. Juntando tudo em ordem alfabética, eu tenho 4 etil, porque o E vem primeiro, 3 metil e a cadeia principal, heptano. Então, 4 etil, 3 metil, heptano. Agora eu queria propor uma situação. Vamos supor que aqui eu coloco uma ligação dupla. Ó, vamos analisar. Nesse ponto aqui eu coloque uma ligação dupla. Se eu coloco uma ligação dupla, não vai mais ser heptano. Se tornaria o quê? Se tornaria um hepteno. Agora, 2 hepteno. Por que 2 hepteno?
Porque eu teria, ó, carbono 1 simples, carbono 2 dupla. Então você tem que observar isso. A mesma cadeia pode ser um alcano ou pode ser um alceno, dependendo da ligação simples ou dupla. E eu tenho que indicar aonde que a ligação dupla está na cadeia, correto? Vamos analisar uma situação aqui, ó, para dar o nome oficial desse composto pela IUPAC. Primeira coisa, você vai ter que tirar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela em que eu tenho a maior quantidade de carbonos ligados. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas se eu fizer uma curva? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, empatou? A preferência é linha reta. Depois que eu acho, eu vou numerar a minha cadeia principal. Por que eu comecei da ponta esquerda? Porque as ramificações aqui, ó, só falta um para a ponta. Então eu começo com ele. Agora, vamos lá. Se eu tirei a principal, o que sobrou fora de carbono são ramificações. Um carbono, um carbono, um carbono. Sendo um, eu tenho quem? Metil. Agora, quantos metil eu tenho? 3. Agora, esses 3 metil tá onde? Esses 3 metil tá tem 2 no carbono 2 e 1 no carbono 4. Então eu coloco 2, 2, 4, tri. Por que tri, professor? Porque eu tenho 3. Lembra lá da regrinha? Se eu tiver ramificações iguais, eu tenho que dizer o prefixo deles. Di, 2, tri, 3 e assim por diante. Então, 2, 2, 4. 2, 2. É porque eu tenho 2 metil ligado ao carbono 2. 4. Eu tenho outro metil ligado ao carbono 4. Tri, porque é 3. A minha principal tem 5 carbono. Se é 5, é pente. Se é ligação simples, é an. Então eu tenho um pentano. 2, 2, 4, trimetilpentano. Nomenclatura correta, 2, 2, 4, trimetilpentano. Então vamos observar essa outra proposta. Tirando aí a cadeia principal, contando em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazendo curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa daqui, ó, é a posição em que há maior quantidade de carbonos para formar minha cadeia principal. Se eu tirei a principal, tudo que ficou de fora é o quê? Ramificação. Então agora nós precisamos fazer o quê? Fazer a contagem, né? Agora, as ramificações estão mais perto de qual ponta? Da ponta da direita. Então por isso é que eu faço a contagem dos carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Observando o quê? Que essas ramificações estão mais perto da ponta da direita. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Aqui eu tenho um metil que está em qual carbono? No 4. Aqui eu tenho outro metil que está em qual carbono? No 5. E aqui eu tenho 2 carbono, é et, que está no carbono 4. Metil, metil, etil. E se eu tenho 10 carbonos, é dec. Se são todas ligações simples na principal, é ano. Agora, para montar o nome, juntamos tudo isso. Então, juntando essa nomenclatura, nós teríamos 4, 5 dimetil, 4 etildecano. Lembrando, né, se eu tenho 2 metil, se torna um dimetil, em ordem alfabética, né? Lembrando, pessoal, eu já encontrei em um livro em que o autor ele pedia para não considerar esse prefixo di e somente o metil. Mas eu estou trabalhando aqui com um material extraído de um concurso em que a resposta pediu para entrar o di. Então, cuidado com a bibliografia do livro que você está usando. Eu não vou indicar aqui autores, né? Para não dizer que isso aqui tem fins comerciais. Então, eu não vou indicar autor. Então, observando, então, eu tenho 4 e 5 dimetil, 4 etildecano. Então, nós teríamos aí a resposta correta para esse exemplo. Vamos analisar aqui. Eu vou começar a numerar da maior ramificação, que é essa que tem 2 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o quê? 1 etil, porque são 2. 2 metil. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque é 5. An, porque é ligação simples. Então, ó, 1 etil. 2 carbono é etil, na posição 1. 2 metil. Na posição 2 eu tenho um metil, porque é um carbono só. Ciclo,
porque a principal é fechada. Pente, porque essa principal tem 5 vértices, então vale 5 carbono. An, porque a ligação é simples. Aqui é um benzeno. Sendo um benzeno, eu começo a numeração da ponta, ponta 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pego as nomenclaturas, né? O etil agora se tornou o quê? 1 etil, 3 metil, benzeno. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou usar a posição para, indicando que eu tenho ramificação na posição 1 e na posição 4. Ó, vamos olhar o exemplo? Eu tenho ramificação na posição 1 e uma na posição 4. Então, eu tenho um para etil, metil, benzeno. Ah, professor, e se fosse invertido? Não tem problema. Significa que eu estou usando a posição 1 e a posição 4. Aí você joga na ordem alfabética. E se eu estiver ligando na posição 1 e 3? Aí já é o quê? Meta. Então, meta, etil, metil, benzeno. Ah, professor, mas como é que eu vou... Alfabético. Se eu tenho meta, eu já estou usando a posição 1 e posição 3. Orto significa usando a posição 1 e a posição 2. Então é importante que você mentalize isso. É comum você ver em embalagens de produtos, né, nomenclaturas começadas com parametilbenzeno, com ortofenil. Quer dizer, você acaba o quê? Identificando que aquele produto ele é orgânico e a posição que se está se usando naquele produto orgânico através da terminação orto, quer dizer, está usando a posição 1 e a posição 2. Meta, a posição 1 e 3. A posição para, 1 e 4. Observa que a posição 1 ela é fixa, tá? Ó, vamos analisar aqui essa molécula aqui do benzeno. Então nós temos aqui um composto aromático, né? Agora, por que eu sei que ele é um composto aromático? Observa que a cadeia central ela é um composto benzeno. Ah, professor, mas não tem aquela bolinha. Tá, mas o que é um benzeno? Eu tenho uma cadeia fechada, o centro dela, e nessa cadeia fechada eu tenho 6 carbonos, e além disso, tenho 3 ligação dupla. Isso é a característica de um aromático, de um benzeno. 6 carbonos, formando uma cadeia fechada e contendo 3 ligações duplas. Então, esse modelo é o benzeno, que representa isso daqui, ó. Esses 6 carbonos formando uma cadeia fechada com as 3 ligações dupla representa o benzeno. Agora, fora, nós temos 2 carbonos aqui, ó, ramificação. Aqui é o centro, aqui é ramificação. 2 é et, então é etil. Então, vamos juntar isso para montar o nome. Eu tenho um etilbenzeno ou, por aqui ser na posição 1, um etilbenzeno. Aqui é um benzeno? Não. Ah, mas tem 6 carbonos, beleza. São 6 carbonos ligados entre eles. Mas cadê as 3 ligação dupla? Para ser um benzeno, o benzeno é característico por 3 ligação dupla. Correto? Então não é um benzeno. Então eu tenho o ciclo, porque essa cadeia é fechada. X, porque são 6. An, porque tem só ligação simples. Então, nesse caso aqui, como não é um benzeno, por não ter as 3 duplas, ele não é um benzeno, ele não faz parte do composto aromático. Ele é somente uma cadeia fechada.